Prezados, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Fórum Municipal de Implantação do Plano Museológico do Museu Comercinho do PEDER7, uma realização do Instituto Cultural e também do Conselho Municipal de Política Cultural. Em nome da presidente do Conselho, Suzilei Marazata, e da presidente do Instituto Cultural, Gisele Kalinowski, agradecemos a presença de todos vocês que nos acompanham, alguns de forma presencial e também pelo canal do YouTube do Instituto Cultural. Por que estamos aqui hoje? Em 2019, visando iniciar o processo de revitalização e a reabertura do Museu Comercinho do PEDER7, a equipe do Instituto Cultural de São Lourenço, com apoio técnico da Catavento Produção Cultural, iniciou as etapas de planejamento e prospecção das ações e projetos para implementar a reestruturação e a revitalização do museu. Nesta noite, iremos apresentar algumas ações que estão sendo realizadas, bem como ouvir as sugestões da comunidade para a construção participativa do plano museológico do museu. Esse evento conta com o apoio técnico da Catavento Produção Cultural e da Inova Soluções Criativas, que apresentam um currículo com mais de 10 anos de atuação na área de museus, produção cultural, pesquisa e economia criativa. A equipe convidada para mediar esse fórum vai apresentar as etapas de produção e implementação do plano museológico, uma ferramenta de planejamento e gestão das ações e programas que serão realizados no museu pelos próximos 10 anos. Agradecemos aqui também a participação e a presença das vereadoras Lorecis Manioto de Oliveira e Marlice Villani Perazzoli. Nosso convidado especial para essa noite é o museólogo Idemar Guizo, bacharel em museologia pelo Centro Universitário Barriga Verde, a Unibave, pós-diploma em conservação e restauração pelo Instituto Perlat e Il Restauro Palazzo Spinelli, na Itália. Especialista em gestão de biblioteca escolar pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Mestre em museologia pelo Instituto IAM, na Espanha, e doutorando em museologia pela Lusófona, Portugal. É professor da Unibave, coordenador do Laboratório de Conservação e Restauração, o LACOR, e museólogo do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, mantido pela Fundação Educacional Barriga Verde, a FEBAV. Tem experiência com assessoria museológica, pesquisa, comunicação, conservação e restauração de bens culturais. Neste momento, passamos a palavra para a produtora cultural e pesquisadora Fernanda Ben, da Catavento Produção Cultural, para a mediação das interlocuções deste fórum. Então, representando a Catavento, estou responsável para intermediar, então, as falas dessa noite e apresentando, então, as etapas que são necessárias para a implementação do plano museológico do Museu Petersindo PEDER7. A implementação do plano museológico, ela segue as orientações da lei, né, 11.904/2019, que determina como devem, né, ser implementados, né, esses planos de gestão estratégica para museus. Tá? O plano museológico do Museu Municipal de São Lourenço do Oeste, ele vai ser uma ferramenta de planejamento, tá? E para os próximos 10 anos da instituição. Como é uma instituição que esteve fechada por um tempo, né, e agora é um projeto e uma das metas da equipe do Instituto Cultural reativá-lo, então foi apresentado um projeto ao edital Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura no ano de 2019. O projeto tem como título Gestão e Salvaguarda dos Acervos do Museu Comercinho do PEDER7. É um projeto realizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recurso do Prêmio Elizabeth Anderle, né, no segmento de Patrimônio Cultural,
a área de museus, gestão e acervos. Então, o que a gente vai apresentar nessa noite é uma das etapas de realização desse projeto, né? E quem é que vai detalhar um pouquinho melhor esses conceitos de patrimônio, tanto material como imaterial, e do que é o plano museológico, quais são esses 11 programas que o plano tem, é o nosso convidado e colega de trabalho aqui, o Idemar Guizo. Na sequência, eu vou passar a palavra, então, para a Daiane Frigo, que vai apresentar um pouquinho do diagnóstico que foi realizado do museu, então, municipal, que vocês têm ali, o Comercinho do Peter Sete. Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou a Daiane e eu vou apresentar para vocês rapidamente um pequeno diagnóstico do Museu Comercinho do Peter Sete, para conhecer um pouquinho melhor como é que surgiu esse museu em São Lourenço, uma vez que a história dele remonta lá os anos 90 e talvez as novas gerações principalmente não conheçam esse equipamento cultural, certo? Então, esse museu ele faz parte dos equipamentos culturais gerenciados pelo Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste. Ele passou a funcionar no município a partir de 1996. O processo de criação desse museu é um pouco anterior. Em 1993, ainda não existia o Instituto Cultural enquanto autarquia. O setor de cultura funcionava junto à educação. E o setor de educação, junto com o setor de cultura, eles fizeram um estudo naquela época, com o apoio do Centro de Ensino Tecnológico Federal do Paraná, sobre antigas edificações que teriam um potencial histórico-cultural para se implantar um museu no município. Então, foram visitadas várias casas naquele período, e o estudo apontou uma antiga casa de madeira da família Pedersetti, que ficava localizada na linha Villani, na zona rural do município, e que essa edificação teria um potencial para ser museu, devido às características da edificação do período da colonização. Então, se iniciou um processo de negociação com a família Pedersetti naquele período, e a casa foi adquirida pela prefeitura, foi transportada para o centro do município, e junto com a casa vieram também alguns objetos, algumas ferramentas, e enfim, diversos objetos, tanto da família Pedersetti quanto de outras famílias do município que foram doando, e isso tudo foi formando o acervo do museu naquele período. Então, em dezembro de 1996, esse museu foi inaugurado, e depois, em 2001, ele foi criado em lei. Então, inicialmente, ele surgiu como edificação para preservação dessa memória, mas ainda não existia em lei. Então, em 2001, a instituição foi criada oficialmente, e naquele período se decidiu nomear a instituição como Museu Comercinho do Pedersetti, em homenagem ao antigo dono da casa, quem teria construído ela. Em 2009, a edificação já não estava, o museu já não estava mais em funcionamento, e a edificação estava deteriorada. E como ela ficava localizada próxima a uma escola, ela oferecia alguns riscos, então a administração municipal naquele período decidiu remover a casa do lugar e preservar o acervo em outros espaços. Então o acervo foi distribuído para alguns outros espaços e a edificação foi removida. O museu ele ficou um período sem atividades, e quando se inaugurou o centro de eventos do município, a partir de 2012, se pensou em utilizar uma sala do centro de eventos como um espaço de preservação da memória. Boa noite a todos que estão presentes nessa apresentação. Eu sou Idemar Guizo, sou museólogo, trabalho há vários anos já dentro da área da museologia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite para vir aqui conversar com vocês sobre a importância de ter um plano museológico, conversar também com vocês sobre um pouco de patrimônio que o próprio município tem e que faz parte de toda uma região e de todo um estado aí. O que eu vou conversar com vocês é algo que vocês já sabem, porque vocês são os produtores desse patrimônio.
Então, eu vou iniciar a apresentação. Quando que a gente fala em patrimônio, no modo geral, a gente diz que o patrimônio é toda a produção humana. Não importa não importa o tipo dessa produção, não importa se ela é uma material ou imaterial, ela fazendo referência com as pessoas, e as pessoas sentindo esse pertencimento, elas conseguem ter esse valor a esse patrimônio produzido por ela ou pela comunidade. Aí, quando a gente fala desse patrimônio cultural, o patrimônio é tão amplo e ele se divide. Então, nós temos esse patrimônio imaterial, que são toda a parte de costume, as crenças, as tradições, as danças, esse patrimônio material que se divide entre bens móveis e imóveis. Então, nós temos uma casa, que é utilizada como patrimônio, mas nós temos outros objetos que vão nessa casa que fazem referência a esse patrimônio. Patrimônio, então, é uma coisa herdada, quando que a gente nasce numa comunidade, então, quando nasceu, ele vai absorver todo aquele patrimônio que ele já foi modificado ao longo do tempo. Então, essa criança, ela nasce, essa pessoa, ela vai desenvolvendo com esse patrimônio que ele vai anexando. Mas ele também ele tem a visão dele, e ele vai colocar um pouco dele nesse patrimônio, e vai enriquecer esse patrimônio, ele vai transformar esse patrimônio, e ele vai transmitir esse patrimônio. Esse patrimônio transmitido, ele pode ser por meio desse patrimônio imaterial, ele pode ser por meio do patrimônio material, mas uma da função dele é transmitir. E ele transmite aonde? Então, o museu é um espaço também que vai ajudar a transmitir esse patrimônio. Mas o museu ele não consegue transmitir tudo o que é produzido pela comunidade. Na verdade, o museu ele não consegue pegar tudo o que tem, absorver todo esse patrimônio que existe. Então, como que o museu são pessoas, essas pessoas que trabalham no museu vão criar esse recorte desse patrimônio, seja alguns traços, seja algum vestígio, eles vão fazer esse recorte, eles vão trazer para dentro do espaço museológico e trabalhar com esse patrimônio. Então, a gente fala em museu, mas museus, o que é, pessoal? Museu não é aquela casa antiga, museu não é aquele amontoado de objeto antigo. O museu, a partir de 2009, ele foi criado uma lei para definir o que é ele. Então, um museu é um espaço que comunica, o museu é um espaço que conserva, o museu é um espaço que ele comunica todo esse patrimônio que ele consegue ter e que ele conseguiu absorver durante esse tempo. Então, o museu também, ele é uma ferramenta para o desenvolvimento do município. Ele ajuda, é uma ferramenta que ajuda no turismo, que ele ajuda nos eventos, que ele ajuda na parte, nas memórias, que ele ajuda na história. Então, o museu, ele passou a ser esse espaço da própria sociedade que vai colaborar com o seu desenvolvimento. O museu, então, ele seria quase um centro onde ele tem no seu entorno todo esse patrimônio que é produzido pelas pessoas e pela comunidade. Ele tem todo esse território que ele trabalha e ele tem as pessoas. As pessoas são a parte mais importante do museu, porque esse museu ele tem essa responsabilidade quando que alguém cede, que alguém confia esse objeto para esse museu cuidar, então vai uma parte de quem produziu, vai um recorte dessa pessoa e vai um recorte de uma representação da comunidade para que esse museu possa guardar esse acervo. Então, um museu, como essa instituição museológica, ela tem que se comprometer também com a parte prática, com a parte sociais, com a parte da comunidade que confiou
esse espaço. E ele é um espaço aberto, ele é um espaço onde que ele aceita opiniões, onde é um espaço onde que aceita crítica, é um espaço onde o pessoal consegue interagir, onde que ele consegue ter essa memória, onde consegue rever esse patrimônio, rever essas produções. Então, o museu, como espaço, ele tem que ser democrático, ele tem que ser participativo. Agora, como que a gente faz uma gestão desse museu? Que é uma parte complicada para fazer essa gestão. O museu não é apenas abrir o museu, mas o museu ele não se inventa sozinho. O museu ele é criado assim com um objetivo. Então, quando a gente faz esse museu para a gestão, a gente trabalha com esse plano museológico. E o plano museológico tem a lei, que a Fernanda comentou, de 11.904, existe uma lei para a criação desse plano museológico. Então, o plano museológico ele é um dever não somente de um museu, mas um dever de todos os museus do Brasil. Então, é dever desse plano, que é implementar aonde nós vamos esse instrumento, aonde nós vamos ver como que ele vai planejar. E um plano museológico, ele é diferente de cada comunidade. O plano museológico, ele reflete a comunidade. O museu, ele é uma representação da comunidade. E o plano museológico vai refletir o museu e vai refletir a própria comunidade. Aí o plano, ele busca a realização desse conjunto de ações articuladas. E como que esse conjunto de ação é importante, então ele tem que ser bem construído, porque essa ferramenta vai dar apoio em toda a gestão do plano. Vai dar apoio tanto essa gestão interna, como essa gestão do entorno, essa gestão interna, o que o museu vai trabalhar, por que o museu vai trabalhar. Aí vem a importância do plano. Então, o plano museológico, ele se fundamenta muito em cima da lei. E os municípios, onde tem museus, eles têm que ter esse museu equipado com um plano, que o plano vai definir toda essa estratégia desse planejamento. Então, o plano museológico vai ver essa missão do museu. O plano museológico vai ter esse diagnóstico dos pontos fortes, dos pontos fracos, o que é bom, o que não é, onde precisa ser melhor. Então, ele vai fazer, digamos, um raio-x do próprio museu, e um raio-x do que é melhor para a comunidade, e qual a função dele dentro dessa comunidade. E para fazer isso, pessoal, o plano museológico trabalha em fase. Aqui tem um resumo do Rangel, que são as 3 fases. A primeira fase é essa de definição operacional do museu. Quem é esse museu? Ele tem nome, ele tem endereço, qual que é a missão dele? E para que isso seja feito, então, nós vamos trabalhar com esse diagnóstico dessa situação atual. Com esse diagnóstico, a gente parte para a segunda fase, onde serão revista ou vista toda essa necessidade que ele tem, a situação atual, por que o museu tem, o que ele possui, aonde pode ser melhor, como que vamos construir essa situação ideal, como que vamos chegar a essa situação ideal. E, por último, então, ele tem esses projetos que são a parte da solução. Quais que são os projetos que vai conseguir para fazer que esse museu tenha um bom resultado, para que esse museu se mantenha, para que esse museu consiga cumprir a sua função? Então, essa vocação do museu é a primeira parte que nós temos que ver, porque ele é importante, o museu se reconhecer, o museu saber quem que ele é. Então, a parte do diagnóstico geral do museu,
que vai tentar dar essa resposta, que vai tentar responder essa pergunta sobre o próprio diagnóstico. É um museu de quê? São essa questão. De que é esse museu na cidade de vocês, nessa comunidade? Quem que é esse museu? Então, são questões que o plano tenta responder. Para quem que é esse museu? Quer dizer, ele foi idealizado para quem? Como que ele surgiu? Qual que vai ser a vocação dele? Qual que vai ser a atribuição dele durante esse futuro? E qual que é essa missão dele? A missão do museu, ela é comparada com a identidade do museu. Essa missão vai dizer quem que é o museu dentro da comunidade. Vai dar nome para o museu, vai dar endereço para o museu, vai dizer quais que são o caminho que esse museu vai seguir, vai dizer o que a comunidade vai querer que esse museu realize para ela, em conjunto com ela, em cooperação com ela. Então, a missão é uma parte importante do museu que vai definir, que vai mostrar, que vai direcionar esses caminhos. Então, a implantação de um plano museológico, ele é um critério assim demorado, é um critério de pesquisa, é um critério de perguntar para a comunidade, é um critério de conhecer o acervo, é um critério de saber como que esses acervos se encontram, esses acervos têm referência com a comunidade, ou foi acervo adquirido aleatório. Então, são questões que vai definindo a linha, a área de atuação desse museu, que define a sua missão, que define o que ele quer ser dentro da comunidade, o que a comunidade quer que esse museu seja para ele dentro desse espaço. O plano museológico, além dessa primeira fase, que é a fase inicial do plano, ele tem essa segunda fase, que é a fase da própria instituição. A fase da instituição é conhecer o espaço, é saber quem que é esse museu, onde que ele está, qual é a missão dele, qual é a visão dele. Depois, nessa segunda fase, também entra a parte da gestão de pessoas. Quantas pessoas trabalham nesse museu? Quem são essas pessoas que trabalham nesse museu? Quais são a quantidade de pessoas que precisa para que esse museu desenvolva a sua ação? Também nós temos a parte do acervo. Qual é essa tipologia do acervo? Ele está respondendo à missão do museu? Tem essa quantidade? Eu vou precisar mais? Qual é a referência, o pertencimento que essa comunidade tem pela tipologia de acervo do museu? Depois nós temos uma exposição também, que é a comunicação do museu. Como que eu vou mostrar esse acervo? Quais que são a tipologia de acervo? Como que eu vou fazer a pesquisa? Como que eu vou retirar essa informação? Como que eu vou buscar essa informação da comunidade para me poder comunicar, para mim poder mostrar esse acervo para a comunidade? Depois vem a parte do educativo e cultural dentro do museu, é outro programa também que tem na segunda fase, que é a parte onde nós vamos ver como funciona, como que eu consigo trabalhar o museu para que ele tenha mais retorno e que a própria comunidade tenha mais retorno com a função do museu. A pesquisa. Quem é que está pesquisando esse acervo? É o próprio museu que vai pesquisar para ele, para poder comunicar? Ele é aberto para as pesquisas, para as pessoas que vêm de fora? O arquitetônico, ele encaminha o valor, o valor desse espaço onde se encontra o acervo. Quer dizer, esse espaço também tem referência, esse espaço também conta um pouco da história do município,
esse espaço traz memória para o município, porque geralmente a gente acha que vamos trabalhar, mas o próprio prédio, a própria arquitetura, ele é um patrimônio cultural, e o acervo é outro patrimônio. E como que eu vou trabalhar os dois para patrimônio no mesmo espaço, para que ele tenha um melhor aproveito disso para a comunidade? E o plano vem a segurança, como que é essa segurança para o acervo, porque o museu ele assume a grande responsabilidade no momento que ele aceita que esse acervo seja inserido no espaço. Como está a segurança de quem vem visitar? Como está a segurança do próprio acervo? São também outra questão, financiamento e fomento. Como que eu vou criar um plano, como que eu vou gerir esse plano para que ele tenha retorno para o museu, para que o museu consiga se manter. Quais eu tenho? Quais que são, aonde que eu vou buscar essa verba para poder manter esse museu, trabalhar com ele, montar essa exposição, comprar um sistema de iluminação, comprar um sistema de expositores, mandar imprimir material, trabalhar com isso. E depois nós temos uma parte da comunicação também. Como que eu vou divulgar o meu museu? Como que eu vou mostrar ele para a comunidade? Como que eu vou fazer para que ele chegue nas extremas do próprio município, nas comunidades mais longas? Porque um museu ele não representa somente o local onde que ele está. Se ele está no centro, não. Ele tem que pensar no espaço todo. A parte socioambiental, como estou trabalhando com a questão ambiental, com a questão cultural na parte do espaço. Porque o museu não é somente ter um espaço, colocar os objetos lá dentro e deixar lá, não. Ele trabalha, esse museu, ele tem que ficar trabalhando o tempo todo com a pesquisa, ele tem que ficar trocando essa exposição, ele tem que trabalhar com a parte educativa, com a parte cultural. Então, o plano museológico, ele direciona para que o museu tenha uma visão dos caminhos que ele vai seguir, o próprio diagnóstico que vai direcionar, aqui nós estamos com necessidade, aqui está bom, aqui está melhor, então nós vamos trabalhar nessa linha. Numa visão geral, quando que a gente trabalha com um plano museológico, ela tem que abarcar toda essa questão dessa programação, desse planejamento. Aqui nós temos uma visão geral desse programa institucional, desse programa de pesquisa, programa de seleção, e eles andam juntos. Todo esse tópico, ele está dentro no espaço resumido aí, porque eles andam juntos, eles não são separados. Uma ação depende da outra. Uma ação trabalha com a outra, elas trabalham em conjunto. Então, o museu, ele tem que aprender a fazer essa gestão. Então, esse plano, ele vai mostrar para que essa comunidade, essa gestão do museu, ele possa alcançar a sua missão lá na frente, para que essa missão seja seguida pelo museu, que esse museu consiga dar esse retorno que a comunidade está esperando dele. É importante, porque o museu, pessoal, ele vai refletir a comunidade. O museu, ele não é criado por si só, ele é criado por pessoas, ele é criado por interesses, e esses interesses parte pessoal, esse interesse parte pela comunidade, mas é um museu que reflete a história local, reflete a história do entorno, a história do seu território. Por causa disso que é importante os museus irem criando essa gestão, se acostumando com esse planejamento, tentando se adaptar às exigências
que existe na lei, que diz o que é museu, que diz que tem plano, que fala que tem que ter profissionais, que o museólogo ele não consegue abarcar tudo sozinho. O museólogo ele é apenas um profissional que ele consegue fazer essa gestão, ele sabe fazer essa gestão, mas a importante é a participação da comunidade desse espaço. O mais importante é a comunidade participar junto com essa gestão. A comunidade também cobrar, eu não estou me sentindo representado nesse espaço. Eu quero que trabalhe com essa linha, eu quero trabalhar com isso. Então, esses são também o plano museológico, a ação do plano museológico, de trazer a própria comunidade para discutir isso, para ser parceira nesse trabalho. Aí o plano museológico, ele é um trabalho participativo, ele é um trabalho que leva um bom tempo para ser construído, mas é um trabalho que ele se firma, é um trabalho que vai ser representado por uma comunidade, não é o trabalho de uma pessoa só. Então, o plano museológico, ele é produzido, mas ele tem que ser revisado pelo museu. Ele tem que ter essa participação da comunidade. Então, definido o plano museológico, nós vamos criar um tempo. Por que é necessário, depois do plano museológico ter pronto, ter escrito, um tempo para poder atualizar esse plano? É que quando o plano museológico ele é produzido, ele vai receber várias ideias, vai receber várias informações. As pessoas do grupo que estão montando o plano museológico, elas vão tentar filtrar um pouco disso, vão colocar essa informação no plano, mas depois, quando que esse plano começa a ser executado, que esse plano começa a ser implantado pelo museu, a gente vai ver que esse andar, as informações, elas começam a se mexer, essas informações começam a se agrupar, essas informações começam a se ajustar dentro do museu e com a comunidade. E nesses ajustes que o plano vai ter, então é bom que ele seja atualizado no primeiro ano, aí depois a cada 2 anos, ou até antes, porque não tem um prazo específico para que seja atualizado. Mas é bom que no início dessa primeira implantação do plano, que em pouco tempo ele seja revisto, seja atualizado, para tentar ver o que está dando certo, o que não está dando, o que é o caminho, vai ter informações que elas vão se fundir, tem informação que vai precisar buscar novas informações. Por causa disso que é bom essa importância de atualização do plano. Essa conversa hoje é bem curta, mas o plano ele vai deixar umas vantagens para o próprio museu. Então, ele vai ter que o museu vai ter um planejamento. Então, nesse planejamento, conforme arranjar, então, ele vai ajudar a segurar no longo do prazo a salvaguarda do acervo. A comunidade ela vai conhecer mais que tipologia de acervo tem lá. O museu vai saber trabalhar, depois desse diagnóstico, a tipologia de acervo. O museu ele vai saber onde ver se precisa buscar mais, ver se precisa descartar, como que o museu vai documentar esse acervo, como que ele vai fazer todo esse registro, como que ele vai guardar, como que ele vai conservar, como que ele vai comunicar com a comunidade. Outra vantagem do plano é que eles vão enxergar mais claramente o que deve ser realizado, o que querem realizar. O plano ele trabalha com várias fases, trabalha com vários tópicos, e esses tópicos ele vai abarcar um direcionamento para o plano. Então, o plano ele é importante porque nós vamos ter essa visão do que o museu quer e principalmente o que a comunidade quer, que o museu vai participar com a comunidade para chegar
a esse fim. Todos que trabalham eles vão saber também onde se encaixa essa informação, aonde se encaixam essas metas, aonde se encaixa esse objetivo do museu. Como que eu vou trabalhar? Onde que eu vou colocar isso? Num programa, colocar num projeto, vou colocar numa ação do próprio museu. Então, o plano, ele facilita a gestão do museu. E a outra parte é que ele conduz o uso mais eficaz da parte desse recurso. Ainda mais agora com essa pandemia que muitos museus, pode dizer quase todos, aí no estado fechado, muitos trabalhos sendo paralisados, muitas ações que estavam bem feitas esfriando essa ação, vai ser difícil essa retomada, e o museu ele vai precisar ter uma gestão, ele vai precisar mais do que nunca ter essa programação, ele vai precisar ter essa visão de como que ele vai lidar com tudo isso. Então, o plano ele é importante para o museu, mas o importante mesmo dentro do museu são as pessoas, porque são as pessoas que produziram esse acervo, são as pessoas que produziram essa história, são as pessoas que são que mantêm essa memória de cada região. E cada museu ele é único. Não existem museus iguais, porque ele se insere dentro do espaço. Porque os museus, ele reflete a história, a memória, reflete o patrimônio e a realidade desse espaço aí. Então, o plano, ele ajuda na gestão desse espaço do museu. Foi pedido para mim para fazer bem breve, quer dizer, um tempo curto. Foi o que eu achei importante mostrar na parte de um plano, e o importante mesmo é a gente ter em mente que tanto o Sargon diz, esse arquiteto, que a gente pode viver sem a arquitetura de uma época, mas não podemos recordá-la sem a sua presença. Poderíamos dizer o mesmo com um patrimônio. A gente pode viver sem uma produção cultural de uma época, mas a gente não pode recordá-la sem a sua presença. E o museu, ele trabalha com a preservação dessa produção humana. Ele trabalha também com essa memória. Ele é um espaço que conserva esse patrimônio. Ele é um espaço que pesquisa essa memória. Ele é um espaço que tenta partilhar esse trabalho com o espaço. Então, pessoal, em curto tempo é isso. Eu vejo que vocês estão num caminho que o museu é isso. Não é fácil gerir um museu, mas o importante é que ele inicie bem, que ele inicie sabendo que existe uma legislação, que ele inicie sabendo que ele tem um caminho para seguir, e que existe também ferramenta que vai colaborar para que ele siga esse caminho e que ele consiga desenvolver o seu trabalho. Obrigado. Ok, Fernanda? Obrigada, Idemar. Eu tive que conversar sem retorno aí, não tive retorno algum aí. Deu problema, mas sim. Eu acho que... Sim. Mas agora tudo certo? Estão me ouvindo? Eu também estou sem retorno, vocês estão nos ouvindo? Tá. Então, pessoal, aproveitando o gancho dessa fala do Idemar, que colocou muito assim dessa importância
do plano museológico, mas especialmente do museu, né, que como instituição que investiga, que comunica, que preserva, que expõe acervos, né, que faz ações educativas, né, é uma instituição que tem inúmeras, onde pode se desenvolver inúmeras possibilidades, tanto de pesquisa como de educação patrimonial. E nós gostaríamos, assim, de ouvir da comunidade que está participando, né, no chat, ou na forma que a gente pode se comunicar, como é que vocês veem essa questão de vocês ter novamente o museu reaberto na cidade de vocês? Como que vocês veem, assim, isso da reabertura, desse projeto de revitalização do museu de vocês? Vocês têm memória da casa, onde esse museu existiu no passado? Tem alguém que gostaria de estar perguntando, de fazendo algum comentário? O pessoal que está ali no Instituto também, ou quem está em casa acompanhando. Infelizmente, a gente sempre fez esses encontros presenciais, né? Mas esse ano não está sendo possível. E como uma forma de continuar os trabalhos, né, de implementação do museu, essa etapa está sendo feita. Até porque, como a gente viu, essa é uma ferramenta, o plano museológico é uma ferramenta de gestão, né? É planejar o que é que vai ter nesse museu, o que vai ser feito nele, né? Nos seus inúmeros programas que são discutidos pela lei. A gente tem algum comentário, alguém que gostaria de estar participando? Eu achei assim que o senhor que falou foi muito feliz quando ele coloca que o museu ele demanda tempo. E realmente, se você analisar o plano decenal nacional da cultura 2010-2020, tinha como uma de suas metas que 60% dos municípios do Brasil tivessem, até 2020, o seu plano municipal de cultura. Então, observam, o Brasil está com mais de 500 anos, e nós não temos, eu acredito que o Ministério da Cultura não tenha conseguido atingir a meta dos 60% dos municípios. Tomara que sim, eu não tenho essa estatística, não fui verificar. Mas eu fico feliz porque São Lourenço está entre esses 60%, porque conseguiu, neste ano, aprovar o Plano Municipal Decenal 2020 a 2030. Então, são passos importantes que o município de São Lourenço tem dado na área da cultura. E aí, junto com a cultura, nós temos a questão, uma área da cultura, né, o museu, e também a biblioteca pública municipal. Então, são áreas que dependem de gestão financeira, dependem de gestão de pessoas, e pessoas com formação, para poder fazer o trabalho, mas está andando com passos firmes e tem a possibilidade, por quê? Porque existe no momento em que o município define a sua lei orçamentária, junto está definida o orçamento, tanto da cultura quanto do esporte. E aí consegue realmente fazer gestão, porque tem pessoas que vão se habilitando, vão se formando e vão conseguindo se efetivar, porque aí você consegue dar continuidade. Ao longo desses 62 anos de município de São Lourenço do Oeste, muitas pessoas se dedicaram, deram o seu melhor no seu tempo. O que acontecia? Não tinha essa consistência, essa sequência. E agora,
Hoje nós temos uma consistência grande na área da música, por exemplo. Temos vários profissionais, excelentes profissionais, na área da música, na área da dança, que são efetivos e que vêm fazendo todo um trabalho na arte, né? Mas precisamos efetivar pessoas com formação na área específica de museu, pessoa com a formação específica em biblioteconomia. Foi feito concursos, mas não teve profissionais, não teve candidatos, né? Então, eu acho que agora, com essa consistência de autarquia e de recurso financeiro, eu vejo que as coisas elas começam a andar com passos mais firmes, né, mais sólidos, e eu quero crer que sim, que antes de 2029, que antes de 2030, o museu tenha, sim, o seu espaço próprio, mas com toda essa questão que é o museu, porque museu é pesquisa. Tem que ter o espaço, tem que ter as pessoas, mas é essa dinâmica toda que o senhor colocou muito bem na fala. O museu não é apenas uma peça que aí está, não é apenas uma estrutura física que aí está. O museu ele carrega com ele todo o sentimento de uma região, de uma população, enfim, da história daquele povo. Era essa a minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição. Idemar, gostaria de fazer alguma consideração? Não, é isso mesmo o que foi colocado pela professora. A comunidade ela não pode somente pensar que o museu são objetos, mas o museu eles são representação. O museu é um espaço que a comunidade confiou nele. Quer dizer, a comunidade, as pessoas que produziram esse patrimônio e essa memória estão confiando ao museu. Então, o museu que eu falo como instituição, não como a quatro paredes que guarda os objetos. Então, ele tem que ter consciência que a responsabilidade dele é enorme. Ele tá mantendo, ele está conservando esse recorte da história do próprio município, da história da própria pessoa. E essa memória que o museu conserva é essa memória que a comunidade, que as pessoas confiaram a ele para que ele guarde bem, para que ele conserve, para que ele comunique, para que alguém, essa geração que estão vindo, uma geração mais, como se diz, virtual e tudo, mas que ele busque também, né, nesse museu essa referência que está lá no espaço. Foi bem colocado essa questão e essa questão de ter profissionais junto com quem trabalha do museu. O profissional sozinho ele não vai resolver a gestão da parte do museu, mas é o profissional que ele sabe, que ele vai saber, ele vai ajudar que essa comunidade se agregue ao museu e que junto eles façam essa gestão então. Então, são ação que o museu daí buscou, que é de aplaudir essa iniciativa dele, de buscar, de tentar conservar esse recorte histórico que ele produziu. O que tem são pedaços de uma maneira bem básica de dizer, são pedaços do município que está aí guardado. E se essas pessoas, se o município não guardar esse recorte dessas histórias, dessa memória, perde. E se perder uma vez só, não tem como buscar. Então, a função do espaço museológico é que a pessoa entre lá e vai relembrando que os objetos, nas maneiras que são comunicadas, eles vão trazer essa memória, que as pessoas
ficam alimentando essa história, essa memória do próprio município. Muito bem, Demar. E aproveitando esse gancho também que você faz, é uma sugestão tanto da nossa equipe técnica, também já em diálogo também com a equipe do Instituto, que vai ser colocado no chat um link, tá, com uma enquete para a escolha do nome desse museu, né? E a gente aproveita também esse gancho para apresentar alguns dos nomes que foram sugeridos, assim, e mantendo até uma memória da edificação, né, que já saiu de cena, né? Sim, na sequência a gente já abre para mais perguntas também. Então, aproveitando também que foi uma edificação que deixou toda uma história, uma memória, que foi um bem cultural, mas ela não existe mais, nesse novo projeto de revitalização do museu, também agora precisa ter um nome, redefinir também o nome dele. Dialogando, tá, com... Estão me ouvindo? Tudo certo? Tá. Então, a escolha do nome do museu também é uma etapa importante e que ajuda a definir a questão da missão do museu. Como existiu uma casa, então, alicerçado nessa ideia de que houve toda uma história de um museu edificado com uma casa que tinha sua história, que relembrava muitos aspectos da colonização do lugar, existem, então, 3 sugestões de nome que vai ficar na enquete para que até na sexta-feira, né? E que qualquer dúvida também, esse link vai estar disponibilizado ali nos meios de comunicação do Instituto Cultural, para que a comunidade escolha o nome desse museu. Se ele vai se chamar Museu São Lourenço do Oeste, Comercinho do Peter Sete, Museu da Gente Laurenciana, Comercinho do Peter Sete, ou Museu Laurenciano, Comercinho do Peter Sete. A ideia de manter o antigo nome é para a gente não dar um corte na história, né? Não deixar de lembrar, de fazer alusão a essa memória da própria casa, né? Onde aqui foi a primeira residência, digamos assim, do Museu Municipal ali de vocês. Então, vocês vão ter essa enquete, tá? Para estar participando, não só quem está assistindo hoje, mas também toda a comunidade vai ter acesso também nos próximos dias, para estar ajudando também nessa escolha do nome. Eu vi uma pergunta aqui no chat da Karina, se esse planejamento é para um museu online também. Não é para um museu online no sentido da palavra, tá, Karina? Mas é para um museu que pode comunicar muitas das suas atividades e ações também pelos meios digitais. Já que a gente está entrando também num outro ciclo, né, de vida, de entendimento do mundo, né? Com essa pandemia, eu acho que muitas reflexões têm passado pela cabeça de todo mundo. A gente precisa, sim, pensar em formas de transmissão da produção das pesquisas, dos conhecimentos e dessa preservação de patrimônio também pela via online, tá? E como mencionado ali no chat, tem algumas questões que está se pensando, sim, em termos de comunicação, né, dos acervos, das pesquisas que vão ser realizadas ali no museu. 1, 2, 3. Olá, boa noite. Meu nome é Cláudio Miro, eu sou professor de História e gostaria, assim, de fazer uma breve reflexão, principalmente olhando essa questão do histórico dos museus e a memória histórica de São Lourenço do Oeste, que é um dos sentimentos que eu tenho muito profundo. De princípio, eu agradeço o convite do Renan para estar participando deste momento. E eu começo dizendo o seguinte: um povo que não tem memória não tem história. E nós percebemos no histórico de São Lourenço do Oeste muitos pecados que se cometeram. E já antecipo um voto aqui, dizendo: o museu deve se chamar São Lourenço do Oeste. Porque se ele pode ser Comercinho do Peter Sete, ele poderia ser Miguel Mariano. Eu sugeriria assim, como primeiro morador de São Lourenço do Oeste. Por quê? Porque há um predomínio histórico-cultural aqui de a cultura ítalo-germânica que sempre predominou, enquanto que o Caboclo, o Silva, o Lima, o Pires, o Guedes, o Mariano, eles nunca tiveram
significância nem sequer no nome de uma rua. E essa memória histórica a gente pode fazer. E a gente tem que perceber muito como foi construído, e os primeiros moradores nunca foram caracterizados ou nem sequer apresentados. Você pode abrir no site da prefeitura, né, para que eu não esteja falando bobagem, vocês abrem lá, histórico de São Lourenço, breve histórico de São Lourenço, você vai encontrar as primeiras famílias, que nem sequer estão citados numa pequena alameda ou travessa que seja aqui de São Lourenço do Oeste, para dizer quanto é forte o predomínio ítalo-germânico aqui dentro. Então, eu voto por Museu São Lourenço do Oeste, porque universaliza mais e não cria essa questão mais tão etnocêntrica como nós temos. Eu sou filho de São Lourenço do Oeste, mas só moro há 10 anos aqui em São Lourenço, e quando eu cheguei, uma das minhas coisas que eu guardo de muito tempo, desde criança, esse gosto pela história, tanto é que fiz história, é o guardado das coisas antigas. Eu tenho uma paixão muito grande. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei em São Lourenço do Oeste, fui atrás dessas coisas. Inclusive, eu vi, numa única vez que eu vim para São Lourenço do Oeste, eu vi a casa lá e depois nunca mais vi. Perguntei, fui em várias instâncias, e a gente percebe que no serviço público e na gestão pública, o desprezo que a gente tem por estas coisas. Por isso que eu louvo muito essa iniciativa de a gente fazer esta memória, e que, de preferência, ela seja ampla e não estática, ou seja, a ponto de você colocar coisas ali, mas que ela vá. E eu não sou colecionador e muito menos museólogo, eu prefiro me chamar de guardador de memórias. Então, eu tenho um pequeno acervo em casa de materiais diversos, e eu pego sempre a minha mala quando eu vou para a escola, uma mala antiga, encho de objetos e procuro dar aula para mostrar para os alunos os chamados artefatos históricos. Para mim, uma ficha telefônica, um cartãozinho, uma fotografia, um rádio, para mim é sempre uma aula plena para você fazer simplesmente com um objeto. Você abandona o quadro, abandona tudo, e a criançada rodeia, né, usando uma expressão bem simples, ao redor de você, e fica perguntando: professor, o que é isso? O que é isso? Então, eu acho muito louvável essa iniciativa, e eu penso assim que ele deve ser, para mim, quanto mais amplo ele for nos seus objetos, e quanto mais dinâmico ele for na sua exposição, para que quando você vá mostrar uma foto do caipira antigo, que muitos de nós temos vergonha de dizer que temos a herança cabocla do Silva, como eu carrego no meu nome, que etnocentricamente São Lourenço do Oeste é marcado por um preconceito horrível. E eu posso provar isso a partir de uma pergunta, porque o pessoal quer conhecer as pessoas e eles perguntam para você de que gente você é, e eu digo gente boa, porque eles querem saber se você é italiano e alemão, e eu digo que sou Silva, eles dizem negro, pô, né, carregado desse preconceito. Então, quanto mais amplo for esse espaço, não para guardar velharias, mas para trazer a memória sempre presente do nosso povo que construiu, é dizer, Museu São Lourenço do Oeste, para que ele congregue o máximo de elementos e, de fato, pessoas comprometidas, de preferência com uma certa estabilidade, para que não venham aquelas pessoas que não tenham noção nenhuma, o nonsense predomina meio que constante no serviço público, que possa trabalhar com uma certa autonomia. Claro que isso é um caminho longo, que existe investimento. Se você perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer: para que vão investir em coisa velha ali, né? É como se a gente dissesse assim, aquilo que eu falei no começo: quem não tem memória, não tem história. E este é um marco significativo. E para calhar, como que eu gostaria de trabalhar nesse projeto? Sem falsa modéstia, tá? Obrigada pela contribuição, acho que são bem importantes os teus comentários, e realmente a ideia do nome, do nome que está sendo trabalhada, ela é de num nome mais amplo, tá? É como se a gente tivesse dois nomes para o museu: o nome de fantasia, né, a razão social, e o nome de fantasia. Então, ter um nome mais amplo, para que inclua todos os grupos, mas também se manter uma memória num nome menor, que é manter um pouco da memória, é um pouco do encaminhamento que a gente fez. Mas isso vai agora para a votação, né? Vocês vão ter o momento também de estar escolhendo. E eu concordo com a tua fala no sentido de que são as pessoas, né, que produziram toda a história ali. E não só em São Lourenço, mas em muitos outros municípios que a gente já atuou, a gente percebe muito uma segregação
né, que aconteceu principalmente cultural. Mas os museus vêm justamente para apresentar, né, diferentes acervos, para apresentação educativas, educação patrimonial, pesquisas continuadas, né, para que a gente possa desmistificar e mostrar um pouquinho melhor os aspectos, né, da história local, da história regional, da renegociação dos costumes, né, dos conflitos, das solidariedades, das expressões da cultura do lugar, dos saberes, dos fazeres, dos artesanatos, de como era a vida, né, no passado e como ela foi se desenvolvendo e como que a gente pode também ter ideias de futuro a partir do contemporâneo também, né? Então, a ideia que se tem de museu hoje é de uma instituição que vem para investigar, para comunicar, para fazer reflexões, né? Além de preservar todo um patrimônio, né, que já existiu, não só material, mas principalmente da questão imaterial que está se perdendo também. Deixo aberto para mais perguntas, comentários. Demar, alguma contribuição. Boa noite. Eu sou vereadora Marlice Perazzoli e eu sou neta do Comercindo Pedersete. Então, quando você fez aquela pergunta inicial lá, se a gente lembra da casa, eu convivi muito nessa casa e daí a gente também acompanhou todo o processo no momento de trazer para a cidade. É um estudo, a gente está assim, nós famílias estamos assim muito contentes com o resgate todo do museu, dizendo assim que os próprios filhos do vô, né, estavam ansiosos para essa retomada e que o Instituto Cultural de São Lourenço está dando um grande passo, né? O ano passado, já esse ano também, com a aprovação do plano, e até 2029, 2030, que tenha o nosso museu aqui novamente construído para a gente lembrar das pessoas que passaram, para nós conseguir que os nossos filhos e os nossos netos possam conviver um pouco com o passado das pessoas que passaram por essa terra. Então, seria isso. Ok, muito obrigada pela contribuição. Que bom saber que nós temos também pessoas que fizeram parte da história, do contexto também, do processo de implantação da casa ali, que deu origem ao museu. Então, esse material que agora vai ficar também disponível, esse fórum que fica disponível online também para que outras pessoas assistam, né, quem não puder assistir hoje, mas vai ter oportunidade de estar vendo também, para que se entenda que o museu, né, ele é feito de pessoas, né, como o Idemar comentou, ele necessita das pessoas, ele necessita de um plano, por uma questão legal, né, também é um plano de gestão pensando para esse museu para os próximos 10 anos, mas ele também necessita das pessoas que promovam os estudos, as pesquisas, as comunicações e conteúdo, que é o que vai dar sustentabilidade para esse museu, que preserve os acervos, tanto do patrimônio cultural, daquilo que é material, como daquilo que é o imaterial, que vem se perdendo, né, muito na nossa região também. O patrimônio material, a grande maioria tem ido, né, pela ação do tempo, mas a gente tem também um patrimônio material de saberes, de costumes, de celebrações, né, que a gente vem perdendo também, e que pode ser um tema assim, a ser pesquisado, né, pelo museu. Mais algum comentário, alguma participação? Fernanda, sim. Eu queria falar enquanto equipe técnica do Instituto, né? Então, agradecer também, né, todo mundo, todos os vereadores, os conselheiros, o professor Claudio Miro, as instituições de ensino, né, que se fazem presente. Isso tudo é um processo que ele vem desde 2017, na verdade, a semente vem sendo replantada aqui. Então, aquela tua primeira fala acabou cortando por
problema de internet na cidade aqui mesmo, que acabou caindo, né? Dividiu em 2 vídeos, mas fazendo uma recapitulação também, complementando as discussões da equipe técnica junto com o conselho, e que a gente tem também o entendimento da importância de externar isso para a comunidade sobre esse processo, que é uma coisa totalmente diferente, né? A gente tem a necessidade de reimplantar um museu no nosso município, porque, inclusive, um museu, enquanto instituição, sendo mantida pelo Instituto Cultural, a partir do momento que ele se reinstitui novamente na comunidade, ele se torna a principal instituição de salvaguarda do nosso patrimônio, conforme o Idemar falou, a Fernanda também. Mas não é só colocar novamente um museu na comunidade. A gente tem um processo que aconteceu na década de 90, né, a gente complementou, a professora Loreci também complementou, e ele volta a se tornar efetivo atualmente também. Então, ele tem também, professor Claudio Miro, tuas colocações são muito boas, né? Mas tem também uma memória que é muito difícil para nós, enquanto equipe técnica, para o conselho, a gente já discutiu isso, é muito difícil. Acredito que para as pessoas da sociedade não é uma coisa simples, é uma coisa que leva muita discussão, porque a gente pega uma instituição que existiu, ficou inativa por um período, volta a ser inativa, e um museu precisa ser um organismo vivo dentro da nossa sociedade. Ele não pode ser simplesmente um lugar para objetos antigos e velhos. A gente precisa contar a história dele, a gente precisa criar o mais importante de tudo, que eu acho que é para ter continuidade, que é a preocupação tanto da equipe da Catavento, também da nossa equipe técnica aqui do Instituto e das outras pessoas, é criar conexões com os lourencianos, para que o lourenciano veja o museu como um potencial. A gente não precisa, ele vai ter sua sede aqui no Centro de Eventos, mas ele não precisa criar exposições somente dentro do Instituto Cultural. Ele pode ter projetos de pesquisa para andar pelas escolas ou trazer as escolas para cá. Ele pode ser acessível, de certa forma, pelo site do Instituto Cultural, né? Então, junto com esse projeto do museu, que é o plano que está sendo construído, né, que foi a primeira fala da Fernanda, tem uma pesquisa que está sendo realizada, né, por um historiador também, no sentido de trazer um recorte do início. Ele pega um recorte histórico num primeiro momento da década de 40 a 70. Então, para a gente trazer alguns dados, a gente tem a contribuição de algumas pessoas também, e trazer isso, a nossa ideia é que ele abra a partir de outubro, novembro, ainda esse ano, de alguma forma, né, se for possível, ele reabrir para a comunidade, com essa pesquisa, que vai resultar num projeto expográfico. Então, tem uma adequação da sala que precisa ser feito, tem a aquisição de móveis, tem a parte da própria pesquisa em forma expográfica. A gente conseguiu fazer a manutenção do acervo, recatalogar. Atualmente a gente trabalha com 3 acervos aqui, o acervo tridimensional de objetos, que a gente conseguiu recuperar, a parte documental, que tem bastante coisa também, e recebemos a doação do acervo do Jornal Noroeste, então com recorte histórico de 86 até 2018, né, que tem bastante coisa. Esse é o acervo inicial que a gente começa a trabalhar. Com o tempo, está sendo montada também uma comissão de acervos, para que ela faça avaliação do que venha para o museu. Porque não necessariamente algo, por ser antigo, ele tem valor histórico para uma comunidade, né? Então, esse museu, dentro disso que o Idemar está nos ajudando a pensar, a missão, a visão, quais são os valores que a gente vai tratar no nosso museu. Vai ser a cultura alemã e italiana, vai ser a cultura do caboclo também. Vamos tratar da história musical do nosso município, temos festivais de música, temos um título também de capital de massas e biscoitos. Essa questão empreendedorista, né, do município pode ser trazida para o museu também. Tecnologia, que está, né, também é a contemporaneidade, né? Então, tudo isso é importante para a gente definir essa missão
e para que ele tenha vida longa enquanto equipe técnica, que tenha alguém na equipe ou que possa adentrar alguém na equipe, né, muito brevemente, que consiga nos ajudar a dar condução de estudo. Então, esse é uma primeira etapa, que é um ponto de discussão, mantendo todas essas memórias que a gente teve até aqui, dando seguimento a isso, né, sequência. E após, né, esse plano elaborado, ele também vai precisar ter a necessidade de passar por uma audiência pública para que se discuta, que seja efetivo, para posteriormente também ser um projeto de lei, né, para levar o museu enquanto instituição adiante. E isso só dá certo se a comunidade estiver junto, se a comunidade estiver dando a sua opinião, se ela estiver validando também o trabalho, né, que acontece, né. Isso é uma coisa bem séria, né? Enfim, que a gente espera. Me alonguei demais um pouquinho, mas é isso. Ok, Renan. Da nossa parte, a gente só tem que agradecer, né? Não sei se tem mais algum comentário, algo a se fazer, mas acho que foi bem importante, assim, contribuiu essa nossa conversa, né? Para amadurecer melhor a ideia da missão institucional. Acho que esses depoimentos todos ajudam a gente a pensar melhor a missão desse museu, daquilo que vai ser comunicado nas suas exposições, né, nos seus programas todos, que fazem parte do plano museológico. E eu passo a palavra para vocês, né, para as considerações finais. Só quero registrar o comentário da Lorita aqui no nosso chat, né, que a gente tem várias pessoas nos acompanhando online também, né, que ela colocou que a comunidade precisa entender que o museu pode, além de contar histórias dos antepassados, promover conteúdos contemporâneos e exposições interativas envolvendo recursos tecnológicos e futuristas também. Pode ser uma grande opção, e acredito que é uma tendência, né, dos museus daqui para frente. Pessoal, mais alguém tem algum comentário? Gostaria de contribuir? Ok? Show. Então, né, antes do Rove fazer o nosso encerramento do fórum, também a equipe do Instituto fica aberta para receber sugestões, né, de todo esse processo. A gente tem essa questão do nome, que é uma questão afetiva que a gente precisa desenvolver também com a comunidade, né? Conforme o próprio professor Claudio Miro, né, falou, o nome poderia ter sido vários, né, quando foi criado o museu lá, se escolheu na época, né, em homenagear a pessoa de quem foi dada a casa, que foi o seu Comercinho do Pedersete, mas também, né, nas discussões a gente entende que a mesma importância histórica que o Comercindo teve, várias outras pessoas também tiveram, né, na comunidade. Então, é uma questão interessante manter o nome do Comercindo vivo também por uma questão histórica, que é uma retomada do museu, mas a gente também precisa ter essa parte do museu se conectar com a comunidade. Um ponto só para a gente criar discussão aqui, né, o porquê do nome, talvez, para vocês entenderem, né? Por exemplo, quando a gente fala o Museu Anita Garibaldi, todo mundo, mesmo que talvez ninguém tenha passado lá por Laguna, a gente sabe que a Anita Garibaldi foi tem essa questão histórica que todo mundo sabe, né, como se deu aquele processo histórico, a tomada da Bahia, enfim. E já o Comercinho do Pedersete, embora tenha sido o primeiro morador da Vila Villani, tenha sua importância histórica para o município, muitas vezes a gente não consegue criar conexão do Comercindo com o Lourenço. Mas quem foi o Comercindo? Ou o Comercindo do Pedersete é o museu de qual cidade, né? Então, a gente precisa criar esses laços e amadurecer essas relações para que já que é um projeto de revitalização do museu, para que isso venha cada vez mais forte ainda, né? Então, dona Marlice, você como representante da família também, né? Muito importante isso, que essas ações vêm para fortalecer o nome, a identidade do museu e o compromisso com o patrimônio cultural e material. O próprio museu, enquanto instituição, a gente pensa que ele pode começar a criar do patrimônio, pode começar a cuidar do nosso patrimônio cultural e material, que é, inclusive, uma das primeiras metas do Plano de Cultura, né, ter uma lei aprovada também. Então, mais ou menos essa ideia, Rove, contigo. Gostaríamos de reafirmar, então, que o link para a enquete a respeito da escolha do nome do museu estará disponível em breve nos canais de comunicação do Instituto Cultural
ou do Conselho Municipal de Cultura. Gostaríamos de agradecer, então, a participação do professor Idemar Guizo, da Fernanda e da Daiane, da Catavento Produções, da Inova Soluções Criativas. Agradecemos também ao Conselho Municipal de Política Cultural da cidade de São Lourenço do Oeste, ao Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste, a nossa intérprete de Libras, Nadiesca, a equipe técnica da Mega, que viabilizou essa transmissão, e gostaríamos de reforçar ainda a lembrança de que este debate estará disponível no canal do YouTube do Instituto Cultural de São Lourenço. Obrigado pela participação de vocês e que tenhamos uma boa noite.